Ei, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rejane e pertenço à Igreja Batista de Andorinhas. Voltamos hoje com uma história chamada sobre uma torre. O nome dessa torre é Torre de Babel. A nossa história se passa em Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9. Tem toda essa história narrada lá. Mas antes de começar a falar desta torre, vamos voltar um pouquinho a história lá nos tempos de Noé. Alguém lembra quem foi Noé? Isso, Noé que construiu uma enorme arca, porque Deus assim tinha ordenado. E que mais Deus falou para Noé? Que ele tinha que colocar na arca o quê? Os animais. E os animais foram se chegando e entraram na arca. Mas só foi Noé que entrou na arca? Não, foi Noé, a sua esposa e os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. E eles já eram casados naquela época, também levaram as suas esposas. Então foram 8 pessoas que entraram na arca. Passaram aquele tempo, o dilúvio passou, as águas baixaram, eles desceram à terra e foi feito um altar de agradecimento ao Senhor. Depois daquilo, os filhos de Noé foram tendo os netos e foram crescendo e foram se multiplicando, porque Deus havia ordenado que eles tinham que se frutificar, tinha que encher a terra novamente de pessoas. Mas o mais incrível naquela época, todo mundo falava a mesma língua, todo mundo falava igual, ninguém falava diferente. Um povo partiu lá do Oriente e começou a chegar a uma planície chamada Sinar, onde eles começaram a fazer morada. Depois de alguns dias por ali, eles resolveram fazer o seguinte: vamos construir uma cidade muito grande, muito bonita e vamos ficar por aqui mesmo. Não vamos andar em terras longínquas, não, vamos ficar por aqui mesmo. Eu estava pensando, né? Pessoal pensando, né? Mas enquanto isso, o povo estava lá brincando, contando o que se passava, conversavam. E aí, como é que foi de plantação? Como é que foi a colheita? E as uvas? O vinho, como é que foi a colheita? O milho? Para fazer o pão, para fazer a cevada, né? E a criação dos bois, dos gados, como é que está? Eles juntavam-se à tarde para conversar sobre aquilo. E aos poucos eles começaram a se esquecer de Deus. Começaram a esquecer de quem tinha tirado eles de lá. Tranquilo. Aí falou assim, olha só, vamos juntar, vem cá perto. Aí foram o povo lá, começou a se juntar, um próximo do outro, e começaram, o que vai acontecer aqui? Está todo mundo reunido? O que será que vai acontecer aqui? Nós fomos chamados aqui, para que será? O que será que vai acontecer? Sempre tem na cidade uma pessoa que quer ser dona, não é? Então ele juntou o povo, olha, nós já construímos as casas ali, né? Eu estou pensando no seguinte, cada um tem sua casa, nós temos a nossa cidade, era a nossa cidade que eles falavam. Eu estou pensando em construir uma torre bem alta para chegar até lá no céu. Uma torre, todo mundo ficou assim, uma torre, né? E ele lá, apontando lá para o céu, uma torre bem alta. Vamos começar a construir a torre. Hoje é fácil, nós temos tijolos, temos cimento, mas naquela época não tinha nada disso. O pessoal tinha que amassar o barro, juntar ali aquelas areias, botar palha no meio e montar os tijolos para começar a construir a torre. E assim foram, passou-se um tempo.
Passou-se um tempo, eles começaram a construir a torre. E a torre começou a ficar pronta. Olha só que chique que era a torre. Tinha escadas, portas, né? E aqui em cima, de um primeiro parte da torre, alguns guardas ficavam de sentinela ali para tomar conta dos rebanhos, né? E o pessoal, não, poxa. E eles começaram, olha só, a minha ideia de construir essa torre foi legal, que bom. Só que Deus começou a observar, falou assim, eu vou lá dar uma olhada nesse povo e vou ver como é que está a cidade, como é que está essa torre. Eu vou dar uma olhada. Mas lá na Bíblia também nos conta o seguinte, lá no livro de Provérbios tem o seguinte versículo, capítulo 15, o versículo de número 3, ele diz o seguinte, olha só, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Olha, os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e vigiando os bons. Vigiando os maus e vigiando os bons. No meio daquela multidão que estava ali, existiam pessoas más, mas também existiam pessoas boas. Pessoas boas. Uns, olha, eu ganhei uma casa nova, chique. Não, os outros não. Eu quero mais, eu quero ter status, né? Eu quero ter mais coisas nessa cidade. Então, vamos construir. Só que nós acabamos de ler aqui, que os olhos do Senhor estavam vigiando. Os olhos do Senhor. Aí o Senhor resolveu ir lá visitar o povo. Né? Desceu, olhou um lado, olhou outro, olhou a torre e começou a pensar no objetivo daquela torre, a chegar até aos céus. Mas quem morava nos céus? Era Deus. O Senhor Jesus morava lá no céu. Eles achavam que o céu era pertinho. Não vamos construir uma torre que nós vamos chegar lá no céu. Só que não era bem isso. O coração deles estava começando a ficar com um pouquinho de sujeira. O coração daqueles homens que queriam uma torre alta, bonita, para ser famosos na cidade. Olha de lá a torre. Mas Jesus não estava se agradando disso. O Senhor não estava se agradando disso. E o Senhor começou a fazer o que será? Não, essa torre está errada, não quero essa torre, vou começar a destruir essa torre. E começou a destruir a torre. E uma outra coisa, começou a falar a falar o outro. Oi? Tá? Eu não estou entendendo. Quê? Não estou entendendo. Oi? Tá? Quê? E começou um grita daqui, outro grita dali, e um xingando, um falando, só que ninguém estava entendendo mais o que o outro estava falando, que até então todo mundo falava a mesma língua. Olha, me dá um martelo, olha, me dá uma madeira. Eu queria um martelo. Eu queria um pedaço de madeira. Oi? Ninguém estava entendendo nada. Nada. Porque Deus começou a ver o objetivo daquele pessoal, daquele povo ali. Porque eles queriam ficar naquela cidade, eles não queriam rodear o mundo. Não. Então, essa passagem da Bíblia, foi dessa passagem da Bíblia que criou-se as diferentes nações, as diferentes raças. Foi a partir da criação dessa torre, né? Então, aquela cidade passou a se chamar Babel, a chamar-se Babel. Então, foi daquilo dali, foi o início,
onde existem várias raças e as nações que temos hoje no mundo todo. Então o pessoal depois dali, começou-se, não, se eu não entendo ele, por que eu vou ficar nessa terra? Se eu não entendo ele, por que eu vou ficar aqui? Começou-se a juntar-se quem conhecia, quem compreendia, quem entendia as línguas, e começaram a cada um, pegar o que tinha, e começou-se, cada um se espalhou pelo mundo. Então hoje temos um mundo com várias línguas, várias raças em todo o mundo, né? Nós temos hoje a pessoa que fala o inglês, o alemão, o russo, o coreano, o chinês, né? Que a língua lá é o mandarim que eles falam. Cada um fala uma coisa e muitas vezes não entendemos nada, a não ser que a pessoa saiba interpretar alguma coisa. Há um tempo atrás aqui nós tivemos um missionário, ele morava no Peru. Algumas coisas que aquele missionário falou, quem estava aqui no culto, na época, no dia, entendia, mas outras, algumas a gente ficava assim sem entender, mas tinha uma tradutora para nos fazer entender melhor, né? Então, quando a pessoa fala o inglês, o alemão, o russo, se você não sabe falar, sempre tem alguém, um intérprete, né, que fala para a gente, por quê? Para nós podermos entender. Então, foi a partir desse povo, quando conheceu essa torre aqui, o pessoal que quis fazer essa torre, foi onde Deus não permitiu, não gostou da ideia, porque eles queriam ser as pessoas famosas, né? Hoje a pessoa famosa sai na televisão, né? Aquele monte de gente atrás, né? Os chamados paparazzis, nas fotografias, né? Se a pessoa fala muito bem, se a pessoa é famosa, não é? Se a pessoa é um cantor famoso, todo mundo quer vir, quer ver, começa a ganhar muitas coisas. Mas muitas pessoas, às vezes, falam bem, se comunicam muito bem, têm um talento lindo no reino do Senhor. Mas muitas dessas pessoas também, mesmo sendo pessoas famosas, também pertencem ao reino do Senhor, onde falam a palavra do Senhor, onde transmite a palavra do Senhor a tantas pessoas, não é? Hoje, nós estamos vivendo num tempo onde os meios de comunicação estão sendo usados. E a palavra do Senhor está alcançando muitas pessoas em muitos lugares, porque todo mundo tem que ficar dentro de casa, não é? Então, a palavra do Senhor está chegando em vários outros locais, em vários outros lugares, que às vezes eu não poderia ir. Às vezes, o meu amigo não poderia ir, não é? No mundo de hoje, no nosso meio, nós temos nossos missionários. Eles são pessoas separadas que vão aos campos, que vão a outras nações, a falar da palavra do Senhor. Mas hoje a palavra do Senhor está entrando nas nossas casas, né? Quem está permitindo que ela entre, através dos nossos celulares, dos nossos computadores, muitas vezes através das nossas televisões, não é? Então, a palavra do Senhor está sendo propagada a todo instante, né? Muitas igrejas têm feito cultos, louvores, estudos, leituras, né? Ontem mesmo tivemos uma apresentação do pastor com vários membros online, né, de um estudo. Nós estudamos o livro de Jó, não é? Onde podemos ver alguns membros, alguns amigos e irmãos mais próximos de nós, não é? Nós, no momento, nós não podemos fazer isso, mas através dos nossos meios de comunicação, nós conseguimos ver, conversar, dialogar com essas pessoas, né? Então, foi a partir dessa torre ali, naquele tempo ali, onde se chamou Torre de Babel, né? Então, a partir dali foi onde que nós, né, onde Deus virou e falou assim, olha, vocês não vão falar igual mais, vocês têm que se espalhar pelo mundo, porque todo mundo queria ficar no cantinho quietinho. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, né, que hoje temos muitas raças, muitas línguas, muitas nações, não é? Mas muitas delas também estão o quê? Pregando o Evangelho, falando da palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos juntar nossas mãos,
E vamos agradecer ao Senhor, porque Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, te agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidar, pelo Teu carinho conosco, ó Pai. Guarda as nossas vidas a cada instante. Te agradecemos, ó Pai, porque muitas vezes não podemos compreender, ó Pai de amor, outras pessoas. Mas Tu nos dá também, ó Pai, outras pessoas, ó Pai de amor, para estar traduzindo, Pai de amor, e assim nos fazeres entender, ó Pai. Guarda nossas vidas, ser com a vida da nossa igreja, ser, ó Pai de amor, com cada criança, ó Pai, ser com os nossos professores, ser com cada ministério, ó Pai, ser com cada pastor, ser com cada família. Te agradecemos por tudo que tem feito, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco a cada momento. Te agradecemos em nome do Teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Hoje a tia não preparou nenhuma atividade para vocês, mas vocês podem fazer em casa, sabe o quê? Empilhar aqueles copinhos descartáveis, virar de boquinha para baixo e começar a empilhar. Fazer uma torre, brincar. Pode fazer o quê? Com cone, com o rolinho de papel higiênico, quem gosta de colecionar, caixinha de leite, ou mesmo aqueles bloquinhos de encaixar. Vão empilhando, vão fazendo a sua torre em casa, tá? Então, por hoje é só. Um grande beijo e, ó, a tia ama vocês.